Adore Mais FM. Você pode curtir nossa programação pelo celular. A gente tem um aplicativo completo feito para você. Baixe agora pela Google Play, é muito fácil. Digite Adore Mais FM, clique e instale. Assim você vai poder ouvir em qualquer lugar do mundo o melhor da música gospel e a palavra de Deus. Sem contar que pelo aplicativo Adore Mais FM, você também pode pedir a sua música, acessar as suas redes sociais e o nosso site. Viu que demais? Baixe agora no seu celular. Adore Mais FM e compartilhe com todo mundo. Adore Mais. Boa noite, sejam muito bem-vindos, queridos e queridas ouvintes, a mais um programa inédito, Curando a Sua Vida com a doutora Alana, unindo a fé e a ciência. Conecte conosco aqui, chama todo mundo para sintonizar na rádio Adore Mais FM, 102.1 FM. São 20 milhões de ouvintes aqui, estamos aqui mais uma vez para trazer as boas novas de Jesus neste programa. Não somente na rádio, mas estamos também no canal do YouTube da Rádio Adore Mais FM, pelo Instagram, aqui no meu perfil também, doutora Alana Tobita, e pelo telefone WhatsApp da rádio, em que você pode ligar a qualquer momento no nosso programa, porque o intuito desse programa é orar pela tua vida, declarar cura, declarar vitória, restauração, libertação, que você realmente seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que este programa, o propósito é você receber mais de Deus, no mais íntimo, no mais profundo, para que verdadeiramente você sinta o Espírito Santo de Deus visitando o teu corpo, a tua alma, a tua mente, o teu espírito, para que você seja renovado e fortalecido no Senhor, porque é Ele que é o médico dos médicos, é Ele que nos traz vida, vida em abundância, e é Ele que nos restaura a cada dia para viver um novo tempo, para viver um tempo extraordinário na presença dEle. Então ligue pra gente, conecte aqui, também pode mandar seu pedido de oração pelo Instagram, pelo YouTube. Nós estamos aqui para te servir. Esse programa, o grande propósito é esse, para levar a palavra do Senhor, de tantos programas que tem aqui pela rádio, de vários pastores, bispos renomados, mas o principal aqui é que o Senhor Jesus, o médico dos médicos, entre na sua casa, através da oração, através da palavra e através dos testemunhos que nós falamos e compartilhamos aqui de tudo que o Senhor Jesus tem feito em tantos pacientes, em tantas vidas que chegam no consultório, no hospital, de procedimentos, cirurgias. Boa noite, Lorival, seja bem-vindo. Lorival sempre assíduo aqui no nosso programa. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Mas a gente não pode começar esse programa sem chamar o dono desse programa, né? O grande protagonista desse programa, que tudo é por ele, para ele e através dele todas as coisas. Então, se realmente eu estou aqui, é para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós consagramos a Ti esse programa. Nós Te exaltamos e Te glorificamos porque o Senhor é o verdadeiro médico dos médicos, aquele que restaura, que liberta, que resgata, aquele que cura verdadeiramente na alma, no físico, no espírito. Nada faz sentido se não tivermos a Tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus, esteja bem-vindo. Que o Teu mover, a Tua unção sobrenatural se estabeleça neste programa, Pai. Que cada ouvinte que estiver sintonizado, seja indo para o trabalho, indo para sua casa, ou trabalhando, ou esteja no hospital, em qualquer lugar que esteja, Pai, que possa sentir a Tua presença, a Tua mão poderosa, que possa ser alcançado, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo, que possa receber a cura neste momento,
que receba restauração, que a sua fé seja edificada, que eles possam sentir, Pai, que o Senhor é tão vivo e poderoso no meio de nós, que nós possamos contemplar a tua grandeza, a tua real presença, a tua cura, libertação, restauração, e que este mover transcenda na terra e nos céus, e que possam viver de milagres, de bênçãos, através deste programa, Pai, porque este programa não é sobre mim, não é por mim, mas é sobre Ti, Pai. Tudo sobre o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, que é aquele que verdadeiramente nos dá vida. É o Senhor que sopra a vida em nós, que nos dá fôlego de vida. É o Senhor que nos dá vigor. É o Senhor que nos faz levantar todos os dias. Porque se estamos de pé, Pai, é porque o Senhor nos sustenta. Diante das adversidades, das tempestades, da voz contrária, do vento contrário sobre a nossa vida, mas é o que nos mantemos de pé. Que o Senhor esteja falando conosco. Pai, fale conosco, nos dê uma resposta, uma direção, que cada um aqui que estiver sintonizado, Pai, esperando uma cura, ou muitas vezes esperando uma direção, esperando uma resposta, Pai, que o Senhor fale conosco neste momento, para cada vez mais sentirmos a Tua presença de forma mais íntima e profunda, que possamos ver a luz que resplandece do Teu Santo Espírito, a luz que é a cura, que é a própria solução e restauração que buscamos, que é o milagre, porque Tu és o Deus do impossível, o Deus da promessa, o Deus da cura, do milagre, e nós cremos que o Senhor fará grandes coisas esta noite e que muitos testemunhos virão para a honra e glória do Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor já está aqui e eu sinto a presença poderosa dele. Que há poucos minutos eu não sabia nem como faria esse programa. De dor, de cansaço, mas o Senhor é aquele que nos revigora, é aquele que nos dá ânimo, que nos dá ousadia, coragem, fortaleza, disposição para viver esse tempo. Um novo tempo grande de Deus. E eu creio que você também recebe agora esse ânimo, disposição, coragem, ousadia, fortaleza, sabedoria do alto, discernimento é o Senhor, derrama sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você receba ainda mais de Deus, uma porção poderosa do cálice de azeite que transborda sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, agora, em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, para a tua glória, Senhor. E você que não me conhece, eu sou a doutora Alana, sou médica, cirurgião vascular, endovascular e estou aqui no acaso que o Senhor me escolheu para fazer esse programa neste tempo. Eu sempre fui cristã desde criança, mas há 2 anos que eu tive um encontro sobrenatural com Deus. E desde então o Senhor tem falado comigo, tem me chamado para fazer parte do exército do reino dele, para fazer parte, para entrar e interceder por todos os pacientes que chegam até a mim, por todas as pessoas que chegam até a mim pedindo oração, seja na medicina, na ciência, mas que eu também possa fazer algo ainda mais através de Jesus e que as pessoas verdadeiramente sintam o poder de Deus em qualquer circunstância, não só na doença, não só em alguma enfermidade, mas em qualquer circunstância, em qualquer tipo de embaraço, de contenda, de confusão, que o Senhor Jesus apareça na tua vida, te restaurando, te blindando de todo o mal e te trazendo a verdadeira cura e solução para qualquer problema na tua vida, porque Ele é a solução, é Ele que nos restaura. Então seja bem-vindo a este programa, que é para verdadeiramente testemunhar milagres, curas,
reais que o Senhor tem feito neste tempo. Então, muitas pessoas neste tempo estão se distanciando da igreja, se distanciando da palavra de Deus, estão com a fé adormecida, muitas vezes por situações tão difíceis. E eu sei que é muito difícil. Muitas vezes a gente tem que fazer força para caminhar nos caminhos do Senhor. Mas hoje eu declaro e profetizo na tua vida que se você está neste programa, foi o próprio Deus que te convocou, que te convidou para este programa, para verdadeiramente fortalecer a tua fé. Aquela fé que estava adormecida, aquela fé que muitas vezes foi provada no ferro e no fogo, que muitas vezes você não viu solução e que te fez até se distanciar do Senhor, a perder aquele ânimo, aquele primeiro amor que você tinha no início, em que as coisas aconteciam, que você orava e logo o Senhor já providenciava tudo aquilo que você queria, tudo aquilo que você clamava e suplicava com fervor, com oração. Mas creia que o Senhor está te ouvindo nesta noite, o Senhor está aqui, de prontidão, a qualquer momento, para fazer que o favor dele, a graça dele, esteja na tua vida. E o programa de hoje é sobre um testemunho muito forte, muito poderoso. E antes de eu começar a falar sobre o testemunho de hoje, no decorrer desse programa, cada vez mais tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas, muitos ouvintes. E isso é para a honra e glória do Senhor, não é sobre mim, mas é sobre o Deus que opera na nossa vida. Porque se pessoas estão chegando até aqui pedindo oração, é porque realmente elas estão sentindo a presença de Deus. Estão vendo o mover de Deus sobre este programa. E no decorrer da semana, muitas pessoas têm pedido oração, têm mandado no nosso WhatsApp, no WhatsApp da rádio. Então, eu não esqueci Edgar e Marisa, ouvintes que solicitaram aqui, fizeram um pedido de oração. Nós vamos fazer a oração para vocês, em especial do alvo, do propósito de oração que vocês pediram na semana, tá? Tá tudo anotado aqui. Edgar, que pediu pela sua família e por ele, e a Marisa também pediu para ela e pela sua família. Então, no final do programa, nós vamos orar, em especial a eles, e a quem entrar ao vivo aqui conosco, porque nós damos a oportunidade para você entrar, ligar para a gente, participar do programa e a gente orar aqui ao vivo, para você estar comigo recebendo essa oração. Então, se o Edgar e a Marisa estiverem aqui ouvindo, no final a gente vai orar pela causa de vocês. E nos últimos programas as pessoas estão mandando o pedido de oração, então se você está com vergonha de entrar ao vivo aqui comigo, pode mandar no WhatsApp que a gente vai receber. Então o DDD é 11 91 12 11 020. Então guarda esse número aqui, ó, 11 91 12 11 020. Eu vou colocar aqui também no Instagram, no programa, na live. Para quem esquecer, pode ligar aqui pra gente. Eu vou fixar aqui para você não esquecer. Então, DDD 11 91 12 11 020. Se você quiser participar do programa, também contar seu testemunho através das orações do programa, você vai ser muito bem-vinda e vai incentivar outras pessoas a ligarem aqui pra gente, a receber uma oração, a receber o seu milagre, a sua bênção, porque eu creio que faltam poucos dias para o ano acabar. Mas o Senhor é especialista para chegar no último momento, no último minuto, para fazer acontecer, para mudar a tua história, para você receber o teu milagre, a tua bênção. Hoje mesmo, eu entrei nas minhas redes sociais e falei e testemunhei um milagre que Deus fez na minha vida. Há 1 ano e 7 meses eu oro por um milagre. Eu oro, eu jejuo, eu faço propósito com Deus. Eu faço provas de quebra de muralhas. Há 1 ano e 7 meses. E hoje eu recebi esse milagre. Hoje eu posso
mais uma vez glorificar o nome do Senhor, não porque Ele fez por mim este milagre, mas porque Ele tem feito, porque Ele tem nos escolhido, Ele tem nos amado primeiro, antes mesmo que nós possamos saber quem é Ele, antes mesmo de nós aceitarmos Deus na nossa vida, Ele nos amou primeiro, Ele nos deu a vida primeiro, Ele está de prontidão para verdadeiramente fazer e ouvir todas as nossas súplicas. Então não importa o tempo, não importa quando vai acontecer, mas creia que o Deus é fiel, que aquele que cuida de você não dorme, está 24 horas te vigiando, te protegendo, te abençoando. Então hoje é um dia muito especial para mim, de muita glória, de realmente ver a mão de Deus realizando mais um milagre na minha vida, em que eu estou esperando há 1 ano e 7 meses por isso. E louvado seja o Senhor Jesus, que está aqui, que está nos guiando, nos direcionando em todo o tempo. Então creia que o Senhor vai fazer na tua vida, assim como fez na minha. E para quem não assistiu o programa passado, foi um testemunho muito poderoso que aconteceu no hospital, numa cirurgia. E hoje também eu vou contar um testemunho que aconteceu num hospital e foi uma das cirurgias. Essa é a segunda. Então, no programa passado eu falei sobre a cirurgia mais fatal, em que qualquer complicação o paciente pode ir a óbito imediatamente. E esse testemunho de hoje é a segunda cirurgia mais fatal. Porque no ranking mundial aí de maior causa de morte no mundo, em primeiro lugar são as doenças cardiovasculares, então aneurisma, infarto, e o AVC, o derrame. Se você já ouviu falar dessa doença, é uma das maiores causas de morte no mundo. Então só perde para o infarto e depois a maior causa de morte é câncer, mas o AVC e o derrame, né, em que a pessoa tem uma obstrução na artéria do cérebro e tem uma paralisia numa parte do membro ou uma paralisia no corpo todo, e pode ser fatal também quando obstrui os dois lados do cérebro. Então, o testemunho de hoje é sobre isso, de uma cirurgia em que a gente estava desobstruindo as artérias que vão para o cérebro, que qualquer deslize pode causar um derrame fatal. E essa paciente, ela chegou no meu consultório tem 1 ano e meio mais ou menos, e ela já tinha passado em outro colega vascular, e ela já tinha inclusive agendado a cirurgia dela com essa outra equipe. E quando ela entrou no consultório, ela até falou: olha, eu estou aguardando o convênio liberar minha cirurgia. Até a médica falou que era muito grave, que eu poderia morrer a qualquer momento esperando essa cirurgia, de tamanha urgência e prioridade que tinha que ser. Mas já se passaram 4 meses, meu convênio não autorizou, e aí eu resolvi procurar outro médico, e cá estou com a senhora, e eu queria ouvir a sua opinião, o que eu devo fazer para eu não morrer. Essa paciente, apesar de jovem, 60 anos, ela tinha muitas comorbidades. Então, ela tinha problema de pressão alta, ela era fumante, ela tinha um problema no pulmão por conta do cigarro. Então, ela, como se ela tivesse só 30% do pulmão. O cigarro, ele vai causando manchas, ele vai entupindo as células do pulmão e diminuindo a respiração. Então, diminuindo a concentração de oxigênio. Então, essa paciente, ela tinha um pouco de falta de ar por conta disso. E ainda era fumante. E já tinha infartado 3 vezes. E já tinha tido um derrame
anteriormente. Por isso que foi nesse derrame que ela investigou a causa desse derrame, desse AVC, e aí foi detectado essas obstruções nas artérias do pescoço, que é a artéria principal, que chama carótida. É uma artéria que ela se inicia no arco do coração, no arco aórtico, que comunica com o coração, e ela vai lá para dentro do crânio e se ramifica em outras artérias que dão oxigênio para o nosso cérebro. É ele que irriga todo o nosso cérebro, é ele que faz a gente pensar, raciocinar, movimentar, né? Fazer a conexão cerebral ali para movimentar o nosso corpo. Por isso que quando entope essa artéria, o primeiro sinal é paralisia de um lado do membro. E quando eu vi o exame dessa paciente, eu até fiquei muito assustada, porque é um exame gravíssimo. Como ela já tinha todo esse histórico, ela tinha extrema urgência em fazer essa cirurgia. Ela tinha um entupimento de 90% do lado direito e 95% do lado esquerdo. Ou seja, os dois lados estavam entupidos. Era quase que incompatível com a vida, né? Passava só um fluxo mínimo ali. Inclusive, era isso que ela tinha, que causava os sintomas de dor na cabeça. Então, ela tinha muita dor de cabeça, simulando uma enxaqueca, e tinha muita tontura. Tudo que ela fazia, ela sentia mal-estar. Era como se a visão dela apagasse. Exatamente porque não tinha fluxo de sangue nessas duas artérias. Normalmente, quando é só um lado, o outro lado tende a compensar. Então, a paciente não sente tantos sinais. Por isso que, muitas vezes, uma doença cardiovascular ela é muito silenciosa. A pessoa, às vezes, não sabe que está tendo a obstrução, e quando sente, é quando acontece alguma coisa fatal e ela tem que ir para o hospital, ou sofre um infarto, ou sofre um AVC. Então, é muito inesperado. Exatamente porque é um lado que acomete. Mas quando são os dois lados, normalmente essa paciente não consegue ter qualidade de vida. E quando ela chegou no consultório, eu até achei que já era um milagre de Deus ela chegar no consultório, andando, caminhando, falando com essas duas obstruções dos dois lados. Ou seja, praticamente ela não tinha fluxo nenhum cerebral. E, naquele momento, a única solução dela realmente se curar daquilo era fazer a cirurgia. Não tinha outra opção para ela. Porque o risco dela morrer por conta desse AVC e entupir os dois cérebros dela era 90% de chance. Só que existe um risco essa cirurgia. Mas o benefício da cirurgia, ela supera o risco. Então, existe, fazendo essa cirurgia, de ter um AVC de 5%, mas 95% dela ser bem sucedida. Ou seja, quando a gente vai indicar uma cirurgia, essa cirurgia ela tem que ser muito mais benéfica do que o risco. Por isso que tem cirurgias que às vezes o risco é maior do que o benefício. Então, às vezes, o médico ele não indica a cirurgia, porque o risco do paciente morrer na cirurgia é muito maior do que ele ser beneficiado com a cirurgia. E nesse caso, essa cirurgia é muito mais beneficiada do que prejudicial. Mas tinha muito risco, porque não era só um lado, eram os dois lados. Ela tinha obstrução dos dois. E eu indiquei a cirurgia, ela fez todo o preparo pré-operatório, ela passou com o cardiologista, passou com o pneumologista por conta do problema no pulmão dela. E eu recebi 2 cartinhas, uma do cardiologista e outra do pneumologista. O pneumologista disse assim: alto risco cirúrgico, não realizar anestesia geral por conta do pulmão. Se ela fosse entubada, ela não poderia voltar, por conta que o pulmão dela não oxigenava adequadamente. Então, ela tinha 2 situações ali muito graves: a parte do pulmão e a parte da cirurgia. As 2 obstruções das artérias do cérebro e o problema no pulmão. E a outra cartinha do cardiologista era alto risco cirúrgico, monitorar a parte cardíaca, pois ela tinha risco de ter um infarto na cirurgia.
Bom, eu estava com uma paciente realmente muito grave, mas que tinha que fazer alguma coisa. Era a única chance dela realmente ter uma sobrevida, ser literalmente curada ali daquela situação. Mas eu tive que chamar a família, o esposo, e compartilhar dessa situação, que ela tinha alto risco de não sair da cirurgia. Por conta dessas duas situações. Por conta da anestesia e por conta do risco de infarto pelo próprio procedimento. Todo procedimento existe uma sobrecarga muito grande nos nossos órgãos. Então, nosso coração, nosso rim, todos os órgãos têm que trabalhar 2 vezes mais para que essa cirurgia aconteça. Porque são medicamentos, são reações inflamatórias que o próprio organismo reage com isso, com esse procedimento. Então, para combater essas medicações, a própria cirurgia, porque é uma agressão ao corpo. Então, tudo isso leva em consideração para a paciente sair saudável dessa cirurgia, não ter complicação nessa cirurgia. Mas ela tinha esses 2 agravantes. E mesmo sabendo de todos esses agravantes, a paciente quis fazer a cirurgia. O marido dela também estava muito confiante e a gente, desde o primeiro minuto, eu disse, olha, é grave, mas é necessário, mas eu creio no meu Deus, que é Ele que vai operar, é Ele que vai fazer, né? Quando a gente consagra tudo ao Senhor, assim como diz em Provérbios 16:3, que tudo que você faz, você consagrar a Deus, você consagrar ao Senhor, os seus planos serão bem-sucedidos. E era nessa palavra que eu estava firmada em todo o tempo, de que o próprio Deus, o próprio médico dos médicos ia operar neste lugar, nesse dia. E foi realmente uma cirurgia muito difícil, muito desafiadora. Nós estávamos em 2 equipes. E eu até preciso confessar uma coisa. Quando os outros médicos chegaram, a equipe que iam me auxiliar, já declararam um pessimismo muito grande antes de começar a cirurgia. Eles disseram, olha, esse caso aqui é muito grave, ela não vai resistir. E quando um deles disse isso, eu falei, então é melhor você nem entrar na cirurgia, porque se você está com esse pensamento negativo, é melhor que não entre. Porque quem estiver nessa cirurgia, e através do mover de Deus, através da fé, através de todos os pensamentos positivos que nós colocarmos ali, naquela cirurgia, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar o milagre. E ele ficou até meio assustado ali com a minha reação, porque era o que menos a gente precisava naquele momento. Notícia de pessimismo, notícia de que ia dar errado. E quando o anestesista chegou até a mim, ele estava muito assustado. Ele falou, é muito grave, né? Eu falei, olha, é grave, mas eu vou te falar uma coisa, vai ser a sua melhor anestesia. Vai ser a anestesia mais tranquila que você vai fazer em todos os tempos. Eu quero que você grave isso que eu estou te falando. É grave, o paciente tem risco de óbito, de morrer na mesa, mas o Deus que opera aqui nessa sala é mais poderoso do que todas as coisas, do que aparelho, do que doença, do que médico, do que estente que a gente ia colocar. E ali ele até ficou um pouco surpreso. E antes dela entrar na sala de cirurgia, nós oramos. Eu fui no quarto com ela, oramos, eu, o esposo e ela aceitou Jesus antes de entrar. Eu levei o óleo, nós ungimos ela. O esposo chorou muito. Eu lembro que eles estavam muito emocionados de toda aquela situação. E quando iniciou a cirurgia, eu já orei e coloquei o Senhor na frente de todas as coisas ali naquele local, porque essa cirurgia tem um momento muito crítico. Quando a gente vai implantar um stent, é uma molinha que a gente coloca para desobstruir a circulação,
que a gente pode colocar no coração, como também nessa artéria que vai para o cérebro. Quando a gente coloca, existe uma interrupção do fluxo de sangue naquela região. Então, quando existe a interrupção de fluxo, o paciente pode ter um AVC nessa hora, ou ter uma parada cardíaca. E no caso dela, como ela tinha as duas obstruções dos dois lados, era 90% de chance disso acontecer. E quando a gente... E foi um dia tão sobrenatural que eu lembro, cada testemunho que eu falo aqui para vocês no programa, é como se eu vivesse nitidamente cada história, como se eu estivesse lá de novo. É muito forte. E quando nós começamos a fazer a cirurgia, eu lembro que o Senhor, ele falava para mim, agora, e a gente estava em 8 médicos, e eu falava, fulano, vai fazer isso. Agora você introduz o catéter, agora funciona, vamos funcionar assim. E o tempo todo ali, orientando. E tem um momento da cirurgia que é antes do mais crítico, antes de instalar o stent, a gente coloca um filtro. É um filtro bem pequenininho que a gente implanta lá quase dentro do cérebro, assim. Para que se essa placa se romper durante a colocação do stent, essas placas não vão obstruir o cérebro. Então é um filtro para segurar, literalmente um filtro mesmo, ele vai segurando os coágulos, os trombos, para que não deixe que esses coágulos migrem para a circulação do cérebro e cause um AVC, um derrame fatal. E aí, nesse momento, era o momento mais crítico, porque quando a gente entra com esse filtro, ele pode arrastar a placa a qualquer momento. Então tem que fazer movimentos muito delicados, milimetrados mesmo. E naquela hora ali, o Senhor falou para mim, agora você vai fazer essa parte. E aí eu falei, olha, agora eu que vou fazer essa parte. E aí introduzi o filtro, fui bem delicado, minuciosamente, e implantamos o filtro ali, em cima da placa, logo em cima. E a paciente estava bem, estava estável. E detalhe, a paciente não estava anestesiada. Nós fizemos com anestesia local e uma leve sedação, porque ela não podia ser entubada, ela não podia tomar uma anestesia geral por conta do pulmão dela, senão ela não sairia da cirurgia. E tudo a gente falava com ela, mas chegou um momento que ela dormiu, literalmente, mesmo com uma sedação leve. E ali eu vi a mão de Deus, literalmente, cada passo, desde a sedação que foi leve, ela dormiu mais do que o esperado, os parâmetros dela cardiológicos não se alteraram, ela não sentiu dor, ela não se mexeu, a gente conseguiu fazer anestesia local, a gente conseguiu implantar esse filtro, e no momento mais crítico, em que a gente colocou o stent, e quando coloca o stent, a gente fecha a circulação por alguns segundos. Precisa depois, em seguida, aplicar um balão para dilatar esse stent. E nesse momento, a chance dela ter uma parada cardíaca era de 90%. E na hora que nós balonamos, o próprio monitor, que estava oscilando ali os batimentos, de repente parou. Nós vimos a tela, um traço reto, linear, que é quando não tem batimento cardíaco. E ali naquele momento eu olhei para o anestesista, ele estava extremamente assustado, literalmente com os olhos arregalados. E eu olhei para ele e fiz um sinal para ele confiar no Senhor, porque o Senhor não ia deixar que nada de mal acontecesse, o Senhor ia pelejar por aquela causa e resguardar aquele momento. E deu 5 segundos, 1 minuto praticamente, que o monitor estava parado, então ela estava em parada cardíaca. E na hora que a gente desbalonou, liberou a circulação, os batimentos voltaram ao normal.
Então, toda a equipe ali parada, todo mundo tenso, olhando para o monitor. O anestesista simplesmente ficou olhando também, não tinha o que fazer. E essa circulação foi restaurada. E o outro lado não sofreu dano nenhum. Ela não teve AVC, não teve rompimento, não teve migração do estente. E o mais lindo foi quando a gente retirou o filtro. Quando a gente retira o filtro, a gente testa se tem algum coágulo ali entupido, que tem uma malha que vai filtrando os coágulos e os trombos. E quando a gente foi pegar o filtro para testar, aquele mesmo médico que falou no início da cirurgia que ia dar errado, que provavelmente a paciente não sobreviveria, ele começou a filtrar e fazer o teste com o filtro para ver se tinha algum coágulo, lembrando que a placa obstruía 90% da artéria, então só passava 10% de fluxo. E era uma placa dura, como se fosse uma pedra mesmo, de gordura. E quando ele foi filtrando, ele falou assim pra mim, ele falou, nossa, não tô acreditando. Olha isso. E começou várias vezes, olhava, passava o soro no filtro e nada saía. O filtro estava praticamente ileso, sem nenhum coágulo, sem nenhum trombo. E ele ficava repassando e falou, e o mais lindo foi o que ele disse. Ele disse, realmente, a oração foi o que fez isso aqui acontecer. Porque é impossível, a medicina jamais explicaria uma placa de 90% de obstrução na artéria principal do cérebro e não fragmentar essa placa. Tamanha força que a gente tem que fazer para colocar um stent, um balão. E não tinha absolutamente nada naquele filtro. E quando ele olhou, ele falou, realmente é Deus. Não tem outra explicação. Então, Deus, ele faz o milagre e as pessoas que estão ao redor também são tocadas. A sementinha plantada naquele local. Porque muitas vezes a gente vê pelos olhos da medicina, os olhos naturais, e a estatística mostra. A estatística falava 90% de chance de morte na cirurgia. Mas quando a gente vê o sobrenatural ir contra as estatísticas, contra as evidências, contra a ciência, contra a medicina, não tem outra explicação se não for Deus. Então Deus ainda opera milagres, ainda opera aquela causa que você acha que não tem mais solução, que nem por um milagre. Mas o Senhor é o milagre. O Senhor é que opera na tua vida. É Ele que faz. E quando ela acordou, ela chorava incansavelmente, assim, de soluçar. Quando você sai de uma anestesia, você não tem nem reação, porque você ainda tá meio grogue, você não consegue conversar. O fato dela ter acordado e chorando aos prantos, primeiro mostra que ela não estava 100% sedada, ela estava um pouco acordada na cirurgia toda. E ela também foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Também se moveu ali. Ela não foi só curada no físico, mas no espírito e na alma. Porque aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela retornou no retorno da cirurgia 7 dias depois, sem nenhuma sequela, sem nenhuma dor, sem nenhum sintoma. Essa cirurgia a gente não tem corte, é um furinho na virilha que a gente entra pela artéria e implanta esse stent. Então, mais uma vez, é para mostrar que o Deus que opera na tua vida é esse mesmo Deus que vai contra evidências, contra estatística, quebra padrões, quebra regras. É Ele que faz a nossa vida. Basta apenas crermos e entregarmos a nossa vida a Ele. Eu lembro que ela foi para a UTI no dia seguinte. A cirurgia tinha sido um sucesso. Foi 1h30 de cirurgia. Essa cirurgia, normalmente, ela dura
Mais de 2 horas. Ainda mais essa cirurgia, com todas essas peculiaridades que eu falei para você, das gravidades que a paciente tinha, das comorbidades e principalmente dessa obstrução dos 2 lados ali da cabeça. E quando eu fui na UTI passar visita para dar alta para ela ficou um dia, no dia seguinte ela foi de alta, ou seja, ela só ficou no hospital 3 dias. Ela internou para fazer cirurgia, no dia seguinte ela ficou um dia na UTI, no outro dia ela foi para o quarto e foi de alta. Quando ela entrou na UTI, ela tinha uma oxigenação do pulmão dela muito baixa, o que os médicos ficaram muito preocupados e não queriam dar alta por isso. Mas ela já tinha isso de base, por conta do problema no pulmão. Então isso não era um fator que poderia postergar a sua alta hospitalar. E quando eu fui falar com o intensivista, com o médico que fica na UTI, o plantonista, ele falou, nossa, mas esse caso eu estou achando muito interessante, porque muito grave, esse caso é muito grave. Como que essa paciente está viva, está respirando, está conversando, não teve sequela? Ela tinha chance, né, de não sair da anestesia, não sair da cirurgia viva. E como que explica isso? Eu falei, olha, só Deus nessa situação, porque até agora, até a equipe está tentando entender o que foi que aconteceu com essa paciente. De nós conseguirmos operar, entrar dentro do cérebro dela, com uma anestesia local, sem anestesia geral, sem invadir a paciente, em poucos minutos, uma cirurgia de 180 minutos, com todas essas gravidades e a paciente não sofrer nenhum dano, nenhuma sequela. Só se explica pelo poder de Deus. A medicina não explica essas situações. A própria paciente, quando acordou, ela chorava, ela gritava, eu tô viva, eu tô viva, eu tô viva. E isso é o mover de Deus. E isso tiveram muitas testemunhas. O anestesista, os auxiliares, a enfermagem, o técnico de enfermagem, os representantes que levaram o material do stent. Então, muitas pessoas ali viram o mover de Deus, viram a mão poderosa que o Senhor faz na nossa vida e que muitas vezes a gente peca. Eu falo peca porque a gente às vezes peca de não acreditar no Deus que a gente serve, de não acreditar o que Ele pode fazer na nossa vida. Muitas vezes a nosso desânimo, o nosso marasmo, cansaço espiritual, cansaço físico, pelas circunstâncias, pelo cenário que a gente vive, inunda a nossa capacidade de pensar o grande de Deus, o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente fica limitado naquela situação do que os médicos falam, das estatísticas, da ciência, que raramente vai dar certo, que raramente vai ser um sucesso. Não, confia no Deus Todo-Poderoso, que mesmo que a medicina diga o contrário, Ele é o que faz na tua vida, Ele que te restaura, que cura, que te liberta, Ele que regenera. Semana passada eu recebi um testemunho grandioso das nossas lives de oração na madrugada, em que nós fizemos um propósito de 1 semana orando por uma criança de 14 anos, onde ele tinha sido atropelado, tinha tido um afundamento de crânio, perda de massa encefálica, extremamente grave, não tinha movimentos. Os médicos já diziam que ele ia ficar paraplégico, vegetando numa cama. E quando a gente orava, cada dia que a gente orava, a gente via uma resposta de Deus. Cada dia. Ele tinha um coágulo com um sangramento interno no cérebro, uma hemorragia, que não cessava esse sangue, esse sangramento. E cada vez que a gente orava, esse sangue coagulava. E depois de 3 dias, ele começou a apresentar melhora. Os médicos tiraram a sedação. Ele começou a apresentar movimentos no corpo. E sexta passada, ele recebeu alta. Ele recebeu alta do hospital, andando, falando, comendo, vivo, com poucas sequelas, mas isso ele vai recuperar com fisioterapia. Mas o que a medicina disse, que era um veredito, um decreto sobre a vida dele, o Senhor Jesus, ele entra e muda a história, muda a sentença, revoga o decreto na tua vida. Então creia, não é o homem que vai declarar o que vai acontecer na tua vida. A voz final, o decreto final é de Deus. Então creia
que tudo pode fazer. Olha só, o Ronaldo está dizendo aqui, Ronaldo Garcia aqui no canal do YouTube está falando um testemunho que ele teve um grande livramento, que o Senhor livrou ele de um AVC hemorrágico. Olha só. O Senhor curou ele instantaneamente. Olha que lindo, para testificar ainda mais o que o Senhor faz, porque não é isso da minha boca, é o próprio Deus que faz sobre a nossa vida. Glória a Deus, a tudo que Ele tem feito. E depois disso, essa paciente parou de fumar, entregou a vida para Jesus. Realmente é uma mulher que tem buscado mais a Deus. Então, olha o que Deus faz. Deus faz tudo por completo, Ele não deixa nada pela metade. Ele primeiro curou essa paciente, curou o físico, curou a alma, restaurou a fé dela, tirou o vício. É isso que o Senhor faz. Basta crermos e entregarmos a nossa vida a Ele. Glória a Deus, glória ao Senhor. Então agora vamos orar. Eu vou orar para essas dois ouvintes que pediram oração aqui pra gente. E deixa eu ver aqui. Não recebi aqui, viu? Tá. Então vamos lá. A Marisa está pedindo oração para sua família, pelo seu filho, pela sua filha. Vamos orar. O Edgar também pedindo oração para ele e para sua mãe. E a Cida está pedindo oração também para o seu cunhado, João Luiz, que está internado na UTI. Não vou falar o hospital aqui, mas ele está internado no hospital, na UTI. E nós vamos orar para que ela seja curada, receba alta e que o Senhor opere maravilhas e milagres aí nessa família. Começar orando pela Marisa. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós damos graças a Ti, porque o Senhor é bom, a Tua bondade, a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, Tu és o Deus de poder, o Deus de santidade, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Soberano. Eu entrego em Tuas mãos a vida da Marisa, meu Pai, a vida da sua família, Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança essa família, meu Pai. Tira toda a enfermidade, tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, Senhor. Tu és o Deus que cura. Derrama o Teu bálsamo de cura, Pai, sobre a vida de cada um. Restabelece a saúde física, emocional, espiritual, mental. Senhor, traz o refrigério na alma, traz a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que essa família possa contemplar a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu cuidado. Muitas vezes estamos nos sentindo solitários, porque parece que ninguém se prontifica a nos ajudar. Mas Deus é aquele que verdadeiramente te ajuda e resolve a tua causa. E eu creio e declaro cura, restauração na vida dessa família, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço para a tua glória. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, eu quero entregar em Tuas mãos e te apresentar no reino espiritual a vida do Edgar e a vida da sua família, Senhor. A vida da sua mãezinha. Pai, em nome de Jesus, alcança a vida deles. Senhor, restaura o físico, a mente, o espírito, a alma, Senhor. Tira toda a enfermidade da alma, toda a ansiedade, todo o medo, toda a depressão. Senhor, entra na corrente sanguínea, vai restabelecendo, Pai, a saúde. Senhor, vai dando vigor, vai dando fôlego de vida, Senhor. Vai tirando toda a alergia, toda a infecção, toda a doença autoimune, toda a inflamação, todo o quadro alérgico. Que sai retirada agora na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que eles possam testemunhar o Teu milagre, o Deus grandioso que Tu és, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora pela Cida, que está pedindo pelo seu filho, pelo seu cunhado, que está internado. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, que
Teu Santo Espírito toque a vida da Cida, a vida do seu cunhado, João Luiz, a vida da sua família, todos que estão enfermos ao seu redor, sejam tocados agora pelo Teu Santo Espírito, trazendo cura, restauração, regeneração. Pai, tira toda a enfermidade. O João Luiz está na UTI, num leito de UTI, Pai. Mas Tu és santo, Tu és Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Acampa Teus anjos neste leito, Pai, e traz a cura. Senhor, ameniza toda a dor, todo o sofrimento, Pai, mas restaura o sistema nervoso central dele, entra nos neurônios, Pai, vai restaurando, vai curando, Senhor, tirando toda a enfermidade, vai restabelecendo o fluxo de sangue desse cérebro, de todos os tecidos, Pai. Entra em cada célula, Pai, o Teu sangue, o sangue poderoso de Jesus, que é poderoso para fazer um cego enxergar, um paralítico andar. Senhor, eu creio no Teu mover, no Teu milagre. Amanhã teremos boas notícias desse paciente, do João Luiz, Pai, em nome de Jesus, porque o Teu milagre vai ser grandioso, não só na vida dele, mas na vida dessa família. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, José Carlos. Deus é fiel, Deus é real, Deus não é imaginário, não. É poderoso, Ele está aqui entre nós, é Ele que está falando, é Ele que está nos fortalecendo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu espero que esse testemunho tenha entrado como uma flecha no teu coração. Tenha entrado de uma maneira que você busque ao Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. E eu preparei aqui uma palavra, nem sei se vai dar tempo, meu Deus. Estamos nos últimos 3 minutos aqui. Que diz assim, em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês que se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então creia que é o Senhor que dá vida, o Senhor que sopra a vida em ti, é o Senhor que cura, que restaura, que liberta. Faça a tua parte, mas deixa que Deus controle a sua vida, é Ele que governa, é Ele que reina. Então não se preocupe. Aquela enfermidade que você está com medo, aquela cirurgia que você vai ter que entrar, aquele procedimento que você está com medo, creia que o Deus de Israel está lá com você, segurando na tua mão. O anjo do Senhor estará lá, intercedendo por ti, dando ordens para que toda a equipe favoreça a sua cirurgia, o seu procedimento, e seja o mais sobrenatural possível, que até os médicos vão dizer: o que foi isso? O que aconteceu? Nem estamos entendendo, mas é o próprio Deus que opera na tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe você, uma semana abençoada, gloriosa, na presença do Senhor. Deus te abençoe. E entra comigo na live, à meia-noite eu vou entrar ao vivo para orar pela tua vida, pela tua causa. Então, @doutora Alana Tobita, no meu Instagram vai ter a live ao vivo daqui a pouco, à meia-noite. Deus te abençoe.